Oi, gente, eu sou o ArchiCast número 148, meu nome é Adilson, e o nome do episódio poderia ser O que será que acontece fora da bolha da arquitetura e urbanismo? As pessoas sabem como viver na cidade? E como elas enxergam a profissão? Esses e outros assuntos você vai ver no Globo Repito Brincando. Brincadeiras à parte, o que vem de fora nos atinge e ajuda a entender nosso lugar no mundo. Nada melhor do que um não arquiteto que fala de arquitetura e cidade para conversar sobre como nós e a profissão somos retratados e como, ativamente, a gente pode sair da nossa bolha e trazer mais gente para conversar. Bom, nosso convidado é jornalista, autor do livro São Paulo nas Alturas, já foi correspondente em Washington, Nova York, Pequim e Buenos Aires, além de ter sido redator-chefe da Veja São Paulo. Hoje ele tem um canal no YouTube, onde apresenta assuntos relevantes de São Paulo e um podcast em vídeo, além de ser comentarista diário na CBN, no programa Mais São Paulo. É o Raul Justilores. Boa noite, Raul. Obrigado pela sua presença aqui para conversar com a gente. Muito obrigado, Adilson, Rafa. Estou bem feliz de participar. E que bom, vocês também fazem um podcast que atinge muitos não arquitetos. Isso é fundamental. Se fosse uma bolha grande, a gente poderia se dar por satisfeito, mas quem gosta de arquitetura no Brasil e de urbanismo ainda é um grupo muito, muito pequeno. Então a gente tem que alargar essas fronteiras até para ter mais poder de lobby. Muito legal. Obrigado pela presença aqui. E também tá para conversar com o Raul. Rafa, boa noite, Rafa. Boa noite, Adilson. Boa noite, Raul. É uma honra tê-lo aqui para conversar com a gente de um assunto que você há muito tempo pesquisa e tem um lugar de percepção diferente do nosso. Vira e mexe está nos chacoalhando para olhar para as coisas que a gente vem fazendo aí no nosso campo. Obrigado pela presença aqui. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa. Bom, depois da introdução a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas mais. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Hoje eu tô com a Lili. Lili, seja bem-vinda de volta à leitura de comentário. Oi, Adilson. Eu tô sempre fora dos comentários, né, menina? Agora a gente tá mudando o dia de gravação, vai facilitar essa dinâmica. Sim. É verdade, eu fico mais ausente disso aí, mas vamos que vamos. Hoje eu tô aqui. Isso aí. Lili, como esse pessoal faz pra entrar em contato com a gente? Como de costume, a gente tem aí vários meios de contato, né? A gente tem o nosso e-mail, que é o contato@archicast.com. Pelo Instagram, pelo Facebook, vocês sempre conseguem falar com a gente pelo direct, né? Lá no @archicast, na nossa página do Face também. Vocês podem deixar comentários direto no nosso site, onde vocês ouvem os episódios, né? Lá no finalzinho da página tem o espaço aberto para comentários, que é o archicast.com. E a gente tem o nosso grupo de Telegram, né, que tá bombando cada vez com mais pessoas, né, que é o t.me/archicast. E é só entrar lá no Telegram, vão ser super bem-vindos e tem funcionado bem, né, Adilson? Sim. Além disso, a gente tem também as principais plataformas de áudio, são mecanismos de entrar em contato com a gente e ouvir os podcasts, como o Spotify, o Deezer, o iTunes, entre outras, né? Bom, a gente tem também nosso canal no YouTube, a gente tá começando a produzir coisas para lá em vídeo, apesar da gente já colocar nossos episódios por lá em forma de áudio. Mas é só acessar youtube.com/archicast, a gente promete surpresas por lá também. O Telegram tá lá, é a mais recente que a gente investiu, né, digamos, a plataforma que a gente investiu, e tá super legal o contato por lá. Sim, lá no canal do Telegram a gente fala sobre os bastidores, coloca algum conteúdo relacionado à arquitetura e bate papo a respeito desses conteúdos que a gente vai botando lá. E se você não quiser ouvir os comentários da semana, é só pular para 6 minutos e 20 segundos. Bom, e por falar em grupo do Telegram, a gente sempre posta os episódios lá pro pessoal ouvir, né, de forma mais ou menos antecipada. E aí tem um recado legal da Marissa Fonseca, ela falou o seguinte: Oi, gente, esse episódio foi uma verdadeira aula. Tudo relacionado a 11 de setembro é tão simbólico, triste e curioso também. É um misto de sentimentos pensar sobre isso. Eu sabia que Minoru Yamasaki era autor do projeto das Torres Gêmeas e ponto. Esse negócio das influências da arquitetura árabe, e saber que ele trabalhou para a família Bin Laden foi surreal e altamente conspiratório. O Caio e o André são joias demais da conta. Joias demais da conta. Nossa, parece ser mineiro demais da conta. Nossa senhora. Uma mineira demais da conta. Ela terminou: vocês sempre em alto nível e trazendo vida inteligente para a internet. Bom demais. Bom demais da conta. Bom demais da conta. Marissa, muito obrigado pelo seu recado. Quer comentar alguma coisa, Lili? Poxa, a Marissa é minha ex-aluna, não? Minha ex-orientanda. Eu acho que a Marissa é a Marissa. Ah, a Marissa foi você que ela comentou que teve dei falta da Lili no upstairs. Deve ser ela mesmo. Foto, hashtag volta Lili. Deve ser ela, porque
Ela é uma querida, né? E é minha ex-orientanda lá do SESI. A Marissa é excelente, fez um trabalho ótimo. A arquiteta super preocupada, super engajada. Ah, legal. Os comentários da Marissa elevam nossa bola. A menina que sabe o que fala. Que bom. Beijinho, Marissa, se for você mesmo. Já pensou se não é ela? Marissa, diga se é você ou não. Ah, deve ser ela, deve ser ela. A gente tá muito íntima, ela tá falando aqui, dei falta da Lili, tá muito íntima aqui, deve ser a Marissa. Pois é. Bom, esses e outros recados e essas conversas que a gente tem lá, é só entrar no nosso canal no Telegram pra gente se divertir. Bom, Lili, vamos indo pra deixar o pessoal ouvir o episódio com o Raul? Vamos sim. O episódio tá show, esse eu não pude, né, participar, eu ouvi depois também. É, inclusive uma coisa que a gente falou em off pra você, ele perguntou por você, olha só. Olha que chique, não é? Ué. Eu senti falta também de participar, né? Pois é. Mas, cara, nos bastidores a coisa andou meio complicada. Esse período, que bom que eu posso contar com esse time maravilhoso do ArchiCast aí também para segurar a onda, né? E o Raul foi um gentil, né? Muito legal. Mas é isso, fiquem com o cast, eu já ouvi, tá bom demais e vamos que vamos. Isso aí, galera. Então a gente volta na semana que vem com mais um episódio para vocês. Bom cast. Bom, acho que a primeira pergunta, talvez a mais óbvia que a gente possa fazer para o Raul, em primeiro lugar. O Raul é jornalista, mas ele fala, assim, desde que eu conheço o Raul, ele está falando de arquitetura e urbanismo em todas as frentes que ele pode. Queria saber como é que surgiu esse interesse pela arquitetura e pelas cidades, Raul? Olha, de forma muito resumida, porque eu acho que há muito de instinto, né, ou de prazer, eu tive a sorte de nascer em Santos, que eu acho que é um dos últimos balneários as cidades de praia que teve um urbanismo e uma arquitetura muito bons. Eu brinco que é quase como se Higienópolis tivesse descido a serra, até porque os mesmos arquitetos incorporadores que fizeram alguns dos melhores bairros de São Paulo projetaram vários bairros e vários prédios de Santos. Então eu caminhava muito, a cidade é plana, é uma cidade fácil. Então eu tinha 9, 10 anos, acho que já tinha circulado a cidade inteira, adoro mapas também, então eu queria conhecer todas as ruas de Santos. Eu lembro que era um dos objetivos de uma criança aí com muito tempo livre. E acabei descobrindo muitos prédios que eu mal imaginava que fossem do Pedro Paulo Melo Saraiva, do Artacho, do Franz Repp, do Gauman, de tantos outros lá em Santos. Ou seja, eu só descobri, obviamente, décadas depois. Eu já sabia que eram prédios bons. E o jornalismo, apesar de, em tese, ser muito divorciada da arquitetura e do urbanismo, eu tenho que admitir que foi o jornalismo que me permitiu conhecer, na prática, e desfrutar o bom urbanismo. Lembro que o primeiro posto aí fora de São Paulo que eu tive na grande imprensa foi Curitiba, então entrevistei várias vezes o Lerner, o Taniguchi, o Greca, que agora é prefeito de novo, conheci muito do interior, né, Londrina, Maringá, e depois, quando eu fui para Buenos Aires, também percebi o que faz aí uma cidade muito caminhável, bastante mais densa e compacta até que Curitiba, e um grande interesse por arquitetura. Eu lembro que no jornalismo, se eu fosse só um crítico de arquitetura, provavelmente já estaria passando fome ou teria mudado de profissão, mas quando eu estava em Buenos Aires, eu tinha que escrever muito de economia e política, o Mercosul já estava numa das suas crises comuns, mas tive a sorte de conhecer o Cesar Pelli, lá em Buenos Aires, já veterano, deixei uma mensagem em papel, sem revelar a idade, mas obviamente não tinha WhatsApp nem nada, então eu fui no hotel que ele estava, deixei um bilhetinho, ele me ligou, falei horas com ele lá no hotel que ele estava em Buenos Aires, e eu lembro que quando eu falei, olha, eu tinha interesse de fazer uma reportagem sobre essa diáspora argentina, tantos arquitetos importantes formados na Argentina que estão hoje pelo mundo, eu lembro que ele pegou a agenda, ele era amigo de todos. Ele falou, olha, o Machado e Silvetti, o Machado era diretor de Harvard, né, da Escola de Arquitetura. Ele passou o telefone do Machado e Silvetti. A Susana Torre era diretora da Cranbrook Academy. Aí tinha a Diana Grest, tinha o Emílio Ambas, o longo etc. Então eu aproveitei esses postos no exterior, né, esses destinos, para ir conhecendo cidades, tentar descobrir o que fazia com que elas fossem tão amistosas
para o pedestre, para o morador, para a mobilidade. E também tive outra grande sorte, que é importante falar, de um entrevistado recente aqui do ArcCast, que eu era vizinho do André Corrêa do Lago, lá em Buenos Aires. Olha só, gente. Aliás, não só isso, ele me ajudou a achar meu apartamento. Que massa. Legal. Eu era vizinho, assim, literalmente, do meu apartamento eu vi o dele. Mas quando eu estava procurando apartamento, eu saí de Curitiba e fui para Buenos Aires, e ele foi a primeira pessoa que eu conheci na Embaixada do Brasil em Buenos Aires. Ele era um jovem diplomata. E ele se ofereceu a vir comigo procurar apartamentos, porque eu e ele adoramos visitar apartamentos vazios, até quando não precisamos procurar, mas ele tinha uma boa desculpa. Eu, de fato, estava precisando achar um apartamento. Então, eu era vizinho do André. Conviver com aquela biblioteca imensa do André também foi uma maravilha. E por 3 anos, eu acho que eu fui literalmente todos os dias na casa dele, da BA, para ler e debater arquitetura sempre. Nossa, que legal. Excelentes mentores, né, aí nessa jornada, o André e o César Pelli, né? Nossa continuidade do papo aqui iria no sentido de perguntar um pouquinho se seu interesse se dava pelas outras cidades que você viveu e morou, mas você, de fato, direto já teve contato com 2 pessoas, né, que respiravam isso, e isso te permitiu expandir aí. E sua fala, né, sobre Santos, diz que, de fato, você tá dentro desse campo, né, entende, gosta de falar sobre arquitetura, sobre cidade. Com toda a sua experiência, né, na área de jornalismo e também morando em outros países, em outras cidades, você acredita que parte desse avanço da qualidade da cidade diz respeito a uma questão cultural da população, dessa relação, vamos dizer assim, de como os governos levam essa relação do que é público com a qualidade de vida das pessoas? Como é que você vê um pouquinho isso da sua trajetória de nômade aí em várias cidades? Eu diria que são muitos fatores. Você tem que ter um poder público muito atuante e que saiba o que quer, seja o prefeito, o poder judiciário, o legislativo, os vereadores. Você tem que ter um mercado imobiliário que ou compita muito, ou que seja muito sofisticado, ou que tenha egos de pessoas que pensem: eu quero que o prédio que leva o meu nome seja reconhecido nos próximos 10, 50, 100 anos. Você tem que ter, claro, uma clientela que compre essa arquitetura mais arrojada e que se importe com o entorno, né, com o espaço. Não adianta morar num prédio incrível e querer uma grande muralha ao redor, ou querer um bairro isolado de tudo, né? Especialmente num momento aí onde falta água, num momento onde a gente sabe como a natureza está sofrendo graças ao nosso consumo excessivo de matérias-primas. Então, na verdade, são muitos. Ou seja, se a mídia dá status à má arquitetura e o mau urbanismo, ela faz um trabalho aí muito negativo. Elite, eu sempre falo, a qualidade da elite define muito um país. Eu morei na China e nos Estados Unidos, 3 anos na China, 4 anos nos Estados Unidos. E há muitas coisas em comum, por incrível que pareça, entre esses 2 países. E eu diria que a coisa que mais me chamava atenção, tanto na China quanto nos Estados Unidos, é essa quase obrigação dos filhos da elite terem que estudar nas universidades mais difíceis. Esse papo, que é infelizmente muito comum do Brasil: o meu filho já está tão cansado, o meu filho já está deprimido, não, ele tem que ir para um vestibular mais fácil, ele tem que passar o fim de semana na praia com os amigos. Na China, nos Estados Unidos, você é considerado um loser se você tratar o teu herdeiro, o teu descendente, com essa complacência. Eu lembro que na época que eu morava na China, todos os filhos, sem exceção, dos membros do Comitê Permanente do Politburo, que na prática manda na China, todos herdeiros estavam estudando nos Estados Unidos. Então, filho ou a filha, naquela época todos ainda tinham um filho único. Mas toda a elite do Partido Comunista estava estudando nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, não à toa, criaram Stanford, Harvard, Yale e companhia. Então, eu acho que a qualidade da elite também conta, e muito, na arquitetura e no urbanismo que você produz. Vocês têm prefeitos pouco sofisticados, incorporadores menos sofisticados ainda, ou mesmo hoje em dia os fundos imobiliários. Eu olho para Faria Lima e penso: nossa, são essas pessoas que vão financiar a cidade de amanhã. Pobres de nós.
Porque eles vão decidir pelo feijão com arroz, sem sal e sem tempero. É verdade. Bem interessante esse ponto de vista, porque normalmente a gente costuma olhar para esse fenômeno como algo de uma ingerência, de uma ingestão pública, mas na verdade isso tem a ver com todo um ecossistema, né? E sobretudo o ecossistema do capital, né? Que investe e produz a cidade, né? É bem legal, bem curiosa essa sua percepção. Pergunta que eu queria fazer é a respeito do seu livro, né? O São Paulo nas Alturas. Eu até procurei para comprar aqui, mas está esgotado ou está vendendo a peso de ouro. Verdade. E eu não recebo nada, hein? Desses 600, 700 reais que estão vendendo, eu não ganho 1%, hein? É um livro que eu acho que tem bastante trabalho, porque, envolve uma pesquisa, envolve você procurar das fontes primárias. Qual foi a motivação para você escrever o livro e contar um pouquinho dessa experiência de pesquisa e de fazer esses achados aí que me parece, pelo início de conversa aqui, que você gosta muito, né? De pesquisar, de saber quem fez, saber quem foi aonde, não sei o quê, né? É um pouco do trabalho do jornalista também, imagino eu. É uma paixão. Eu acho que quando eu morei na China, isso ficou muito claro para mim. Há um momento que a China estava vivendo, quando eu morei lá entre 2007 e 2010, que essa grande urbanização, de uma hora para outra, parece que todos os camponeses da China estavam se mudando para as grandes cidades. Eles estavam organizando a Olimpíada de Pequim, que eu acabei assistindo lá em loco, lá no estádio do Ai Weiwei e do Herzog de Mero, eu estava lá na abertura, e eu vi a China se preparando, né? É um momento de grande crescimento econômico, de um aumento de produtividade violento, mas que a China queria mostrar para o mundo que chegou. Então, não à toa, o aeroporto de Pequim era do Norman Foster, o de Shenzhen do Massimiliano Fuchsas, grandes arquitetos do mundo inteiro fazendo estripulias por lá. Eu lembro do Ren Koolhaas fazendo lá a sede da CCTV, e é impossível não fazer um paralelo com o Brasil dos anos 50, que é o Brasil que também vive esse momento de virada, ser um país totalmente rural para um país urbano. No caso de São Paulo, achar que ia virar a Nova York dos trópicos, é a década que São Paulo supera o Rio de Janeiro em população e em PIB. O Brasil, por sua vez, supera a Argentina nos anos 50 como o maior PIB aí da América do Sul, e com vários reflexos. Não é apenas que a gente queria ser. Nós ganhamos o Oscar, ainda que com um filme francês, nessa década de 50. A primeira Copa do Mundo que a gente ganha é 58, quase simultânea com a Bossa Nova, e com a Maria Esther Bueno em Wimbledon, e uma longa lista de feitos. Aliás, a construção de Brasília também é simultânea. Era como se o Brasil fosse a mini-China, claro, numa escala muito menor, mas nós éramos a mini-China dos anos 50. Só que, para quem gosta de arquitetura como eu, claramente o Brasil deixou de ser essa mini-China há décadas. É como se durante 10 anos nós quiséssemos competir com a Europa, com os Estados Unidos, e ser uma das grandes praças do modernismo, e dos anos 70 para cá nós nos contentássemos com as cidades mais genéricas possíveis. E nem a nossa Copa e a nossa Olimpíada devolveram sequer uma parcela do status da arquitetura. Ou seja, eu fui testemunha lá, né? Os Jogos Asiáticos em Guangzhou, a Expo Universal em Shanghai em 2010, ou a própria Olimpíada, a arquitetura era uma espécie de cartão de visitas da China. Aqui a Copa e a Olimpíada, mesmo coincidindo com um boom econômico no Brasil, a arquitetura e o urbanismo foram ignorados. O legado da Copa, que obviamente não saiu do papel, mas mesmo que houvesse algum legado, teria sido em transporte, algum aeroporto aí ampliado, mas nunca nada a ver com a arquitetura. Então, eu acho que depois desses anos na China, e claro, enriquecidos com a experiência americana, que eu acho que uma vez que você mora em Nova York, você acaba aprendendo que até cidades que estão na lama podem dar volta por cima. E é muito comum o paulistano, ou mesmo o carioca, ou belo horizontino, acharem que as suas cidades não têm mais jeito. E aí você mora em Nova York e você vê que nos anos 60 era um caos,
que nos anos 70 a prefeitura estava quebrada, que na segunda metade dos anos 70 os moradores dos conjuntos habitacionais de Nova York, eles mesmos, ateavam fogo nos seus prédios para ganhar algum seguro e dar o pé de Nova York, porque ninguém compraria aqueles imóveis. Você imagina, você morar no Lower East Side, ou morar em Chelsea, e ter que atear fogo em casa porque ninguém compraria. E depois foi a cidade do crack, né? Bryant Park era crack por todos os lados, Tompkins Square, Central Park. A gente tem que lembrar que o filme Kids, que é um filme aí muito polêmico, é de 94, que mostra adolescentes se drogando na Washington Square. Gente, 94, para mim aqui, o quarentão falando, é ontem. Ou seja, em 1994, a Washington Square, cercada pela New York University, fosse um ponto de injeção na veia, literalmente. Então, para mim, é muito chocante que de 94 para hoje, Nova York tenha melhorado tanto e tenha se transformado tanto, apesar do 11 de setembro, apesar da crise financeira de 2008. Então, juntando esse otimismo delirante da China com o futuro, e com as várias reconstruções dessa fênix nova-iorquina, eu meio que me obriguei, tenho que descobrir pelo menos o que é que fez São Paulo ser essa cidade, laboratório de arquitetos nos anos 50, como uma cidade então periférica e muito menor e mais pobre do que é hoje. São Paulo conseguiu construir do nada o Ibirapuera, o Copan, o Conjunto Nacional, o Edifício Itália, a Galeria Metrópole, a Galeria do Rock e todos esses ícones até hoje, mas também descobriu o que deu errado depois para ter degringolado tanto e a gente se contentar com Morumbi, com Vila Nova Conceição ou com a própria Faria Lima. Então, resumidamente, o livro era para satisfazer as minhas curiosidades, a minha inquietação. Do ponto de vista atual, né, eu acho que ver a sua produção, né, o seu trabalho, como algo que possa despertar também novamente, sair um pouco desse estado de latência que a gente está das cidades brasileiras, né, eu vejo muito isso também, eu e a Gil somos professores de arquitetura e urbanismo, há até nos próprios alunos, assim, uma certa descrença, assim, mas será que eu posso fazer isso, posso fazer aquilo? Para eles, muitas coisas já estão postas na cidade, né? Talvez essa estagnação, mesmo com grandes eventos e grandes injeções de investimento que o país teve, ainda há um sentimento de que as coisas não possam ser renovadas e pensadas de uma maneira mais heróica, vamos dizer assim. Desse ponto de vista, seu livro é fantástico. E a sua explicação aqui agora, né? Por tentar descobrir que já tivemos um estado de espírito como esse, né? Você acha possível uma reconquista desse espírito heróico agora? O que passa aí da sua percepção? Olha, eu acho que sim, por dois motivos principais. Um é que eu acho que a demografia, a população brasileira está querendo uma nova cidade. Então, cabe aos arquitetos convencer essa nova geração que uma nova cidade se faz com nova arquitetura. Porque nos últimos 10 anos, ou seja, muito recente, no caso de São Paulo, as pessoas estão ocupando muito mais espaço público. A Praça Roosevelt, inaugurada aí pelo Kassab, foi um sucesso instantâneo. A Paulista Aberta do Haddad foi um sucesso instantâneo. O Minhocão no fim de semana. As pessoas indo para os botecos. Aliás, até quando a quarentena estava mais restrita, as pessoas estavam indo para os botecos de qualquer maneira. O sucesso do Beco do Batman, o sucesso de praças e parques, ou seja, até a Praça Charles Miller virou um ponto de encontro ali no Pacaembu durante a quarentena. Então, os jovens, a geração Z e os millennials, de fato, já usam mais a cidade que a minha geração ou que as gerações anteriores. O que falta é uma arquitetura que acompanhe esse prazer de desfrutar a cidade. Ou seja, demograficamente eu vejo essa possibilidade, então, de voltar aos anos dourados, mas eu também acho que não na categoria arquitetônica como um todo, mas eu vejo uma pequena minoria de arquitetos querendo puxar o problema para as próprias mãos. Eu acho que a gente teve décadas de arquitetos
que ou confiavam demais num partido político, ou confiavam demais no seu político de estimação, ou que, pior ainda, choravam o tempo inteiro, o mercado imobiliário não me ouve, ou o governo não me ouve, ou estou esperando um grande convite. Enquanto esse convite não chega, deixa eu cuidar das minhas coisas ao fazer reformas de casa de rico. Eu vejo que hoje é um pequeno grupo de arquitetos em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, em BH, eles estão muito mais proativos de irem atrás dos fundos imobiliários, de irem atrás dos grandes incorporadores, ou melhor ainda, estão criando as suas próprias incorporadoras. Então, nesse aspecto, é quase um paralelo com o que eu conto no São Paulo nas Alturas. A gente tem que lembrar que metade do meu livro é formado por arquitetos que eram os próprios incorporadores. Eles iam atrás do terreno, iam atrás do financiamento e projetavam, e são justamente os arquitetos menos estudados de todos. Aí, aproveitando a tua pergunta sobre pesquisa, uma das delícias de fazer o livro foi contar a epopeia da Maria Bardelli e do Hermano Cifredi para virarem grandes arquitetos incorporadores de São Paulo. Ó o Guido Gregorini, ó o Israel Gauman, que assim, eram brilhantes e praticamente não há pesquisa acadêmica sobre eles. É verdade. Agora, mudando um pouquinho o foco da pergunta, tentando sair um pouco dessa bolha da arquitetura, você passou por algumas redações e foi também redator-chefe de uma revista importante em São Paulo. E esse contato com jornalistas, você pôde perceber se os jornalistas têm algum conhecimento sobre o que te interessa, que é arquitetura e urbanismo? E nesse sentido, você acha que é uma pauta considerada não tão importante quanto, por exemplo, da saúde, educação, economia, entre outras coisas? Olha, não está nem entre as 10 prioridades. Elas provavelmente nem entre as 20 prioridades. Primeiro porque o jornalista é parte da sociedade brasileira e vai nas faculdades das mesmas universidades. Ou seja, o jornalista, como médico, como advogado, como economista, como várias outras profissões, ele não estuda sobre a cidade. E é um tema que não se impõe na agenda do país. E por não se impor na agenda, a imprensa não cobre. Citando Buenos Aires, os jornais portenhos têm suplementos de arquitetura. Então é um assunto que faz parte do cotidiano argentino. Não à toa, eles fizeram Puerto Madero aí nas últimas 3 décadas. Eu, na minha querida Santos, escuto falar há 25 anos que Santos vai criar um Puerto Madero e, obviamente, não saiu do papel. Então, falar de cidade, falar de crescimento, ou seja, o que Buenos Aires fez com Palermo é algo que a gente não conseguiu fazer aqui com Bexiga, com a Bela Vista, aliás, muito pelo contrário, diria que o Bexiga hoje é quase anti-Palermo portenho. Então, a nossa sociedade não dá importância para a arquitetura. Então, logo, a imprensa não dá e não estuda e não lê sobre o assunto. Está atrás de moda, de comportamento, de TV, de economia, de esportes, de política, de violência, qualquer outro assunto. Infelizmente. Então, para mim, um malabarismo cotidiano, antes, claro, de eu ter cargo de chefia, era convencer os meus editores a me dar um espacinho, uma migalha, uma esmolinha, pelo amor de Deus, para publicar algo de arquitetura e de urbanismo. Então, era muito difícil. Acho que ficou mais fácil no exterior, porque você maquia um pouco. Olha, a China está fazendo este grande projeto, então quase não parece que é arquitetura e urbanismo, e aí eu conseguia dissimular e publicava essas matérias. E no caso de Nova York, acho que até por um motivo turístico, eu conseguia emplacar reportagens sobre a transformação da cidade. Agora, no dia a dia aqui, a imprensa cobre muito mal a cidade, e eu acho que tem piorado, porque as redações estão cada vez menores, o dinheiro da mídia está todo no Google e no Facebook, então as redações estão sem fôlego, sem munição, e nós viramos um país monotemático. Você fala de Bolsonaro, Lula, Covid e Paulo Guedes e pouco mais. Isso é uma coisa que eu estava conversando com o Rafa. Mas uma coisa que a gente notou quando, por exemplo, teve início a pandemia, um dos grandes problemas da pandemia é a questão das pessoas mais pobres que não têm espaço em casa e que não têm, às vezes, acesso à higiene. E a gente estava conversando que a gente notou que não
tinha nenhum arquiteto e urbanista, assim, dando entrevista em jornal. Você tinha muito médico, você tinha várias outras profissões, o arquiteto urbanista praticamente não aparecia. É um pouco o retrato do papel da profissão, né, aqui no Brasil, infelizmente. Não, e também tem uma grande diferença. Eu continuo lendo muito sobre a Ásia, e tenho muitos amigos lá, e obviamente sobre os Estados Unidos, porque aí, né, os jornais americanos têm uma grande entrada aqui. E era nítido que, assim, das associações de arquitetos aos arquitetos mais famosos, eles ocuparam espaços. Falando de habitação, de mobilidade, de bicicleta, de política habitacional e etc, etc, etc. Aqui, com raríssimas exceções, e eu sigo muito, né, no Instagram, no YouTube, as nossas associações de arquitetos falaram de qualquer outro assunto, menos da cidade pandêmica. Eu lembro que era maio a junho do ano passado, ou seja, já entrados aí em meses de pandemia. E assim, os arquitetos estavam falando do Pantanal, da Amazônia, da Greta, assim, de assuntos onde normalmente nós, como Brasil, temos um impacto ainda bastante pequeno. Do Trump e por aí vai, da China. Mas falar do concreto, o que é que as nossas cidades podem melhorar e o que se tem a propor. Infelizmente, muito pouco. E aí, pouco depois, aí já começou a campanha eleitoral municipal. Aí, de novo, tem muita associação de arquiteto que funciona quase como a Uni. Então, assim como a Uni para o mundo estudantil, tem muito arquiteto que ainda é refém da política partidária. Então, tem que fazer a campanha por ser o candidato, etc. Então, falar do urbanismo também acaba ficando aí em segundo ou em terceiro plano. A mídia tem muita culpa, tem. Mas eu acho que as vozes dos arquitetos aqui, inclusive em épocas que a mídia tinha mais braços para cobrir, as vozes dos arquitetos brasileiros não são, às vezes, muito empunhadas para falar de arquitetura. Elas, mais uma vez, elogiam o ArchiCast, que vocês realmente estão falando de arquitetura. Eu já me cansei de entrevistar arquitetos famosos no Brasil que não querem falar de arquitetura. Querem falar de política, de música, de qualquer outro assunto, mas a arquitetura parece um tema menor. É interessante, se os arquitetos e urbanistas falam disso, outras pessoas vão lá e ocupam esse vácuo, né? É o que mais ou menos aconteceu. Os engenheiros ocuparam, de certa forma, o vácuo aí que os urbanistas deixaram de ocupar, talvez, aí, meados do século passado, né? Isso está, né, intrínseco aí na nossa cultura, que, né, dos engenheiros que são os capazes de darem as soluções, tal. Não que eles não tenham essa capacidade, mas um pensamento mais orgânico de cidade, mobilidade, habitação, é da natureza da nossa profissão, que é generalista, né? E eu achei muito interessante você ter falado que a questão da cidade não está na agenda, ela acaba não sendo coberta pela imprensa. Quais os motivos da cidade, de fato, não estar na agenda do assunto do país? Aí sim, você acha que é uma questão de gestão pública ou você acha que é também uma questão dos outros agentes que produzem cidades, como você disse muito bem anteriormente, os incorporadores, etc e tal? Você acha que essa responsabilidade devia cair no colo da gestão pública? Olha, eu acho que, de novo, a culpa é de todos, hein? E olha, não quero, aliás, nunca tiraria o peso de responsabilidade dos partidos políticos, dos prefeitos e dos poderes em geral. O poder judiciário tem feito coisas horrorosas nas cidades. Aliás, sempre que eu escrevo sobre grades e muros no meu Instagram, nas minhas redes sociais, o poder judiciário tem as sedes mais amuralhadas da cidade de São Paulo. Assim, não tem mercado imobiliário, não tem poder executivo que cria as fortalezas do poder judiciário, quando a gente fala de espaço público. Então, o nosso poder público tem uma responsabilidade enorme, mas eu acho que nós, como sociedade, estamos tão anestesiados ou tão céticos que o normal é se falar, não tem mais jeito, não tem o que melhorar. E aí vai para uma outra lenda muito forte brasileira, que é, como está muito ruim e não tem o que melhorar, vamos construir do zero. Então vamos criar uma capital do zero. Acho que todo estado brasileiro já teve a grande ideia de fazer uma capital do zero, né? Aqui em São Paulo, o Maluf queria fazer uma capital do zero, chamou o Paulo Mendes da Rocha. Teve, obviamente, Minas, que mudou de capital, Palmas, Tocantins, e por aí vai, né? Goiânia, Brasília, etc. Ou agora, com a pandemia, pior ainda, né? No momento aí de falta de água,
e de uma suposta consciência ambiental maior, nunca se fez tanta casa em condomínio fechado. E agora campus, né, o caso da XP fazendo uma sede no meio do nada. Quando a gente fala de elite, eu falei de elite na China e nos Estados Unidos, talvez o grande drama do Brasil seja a qualidade da nossa elite. A gente só vai falar de cidade quando a nossa elite passar a vida segunda a domingo nessa cidade. Enquanto o sonho dela é, na sexta-feira, ao meio-dia, sumir para qualquer lugar, a cidade é entregue, ela sobra para quem não tem a possibilidade de fugir dela. E é uma tragédia. Uma coisa que a gente percebe no seu trabalho é que você, assim como a gente aqui, talvez a gente não seja tão bem sucedido quanto você, tenta atingir um público que não é só de arquitetos. Queria saber se você tem, assim, como jornalista, eu imagino que você deva ter um cuidado também ao falar de determinadas coisas, da maneira de falar. Qual que é o cuidado que você tem quando você faz suas reportagens, quando você faz seus vídeos, para tentar atingir não só os arquitetos, mas tentar botar essa discussão na pauta de mais gente? Olha, fazendo justiça, eu acrescentaria aí o caos planejado do meu amigo Anthony Ling, que de fato acho que está atingindo um público, aliás, que é muito importante para discutir a cidade, que é o dos economistas. Então é fundamental falar de viabilidade econômica de qualquer projeto urbano. Então acho que o caos planejado tem feito muito. Agora, o meu cuidado é o cuidado que eu aplicava a qualquer assunto no jornalismo. Você imagina você ser correspondente na China entre 2007 e 2010, onde até o nosso Congresso Nacional e até a nossa Fiesp não entendiam nada, lufas sobre a China. Elas hoje mesmo ainda entendem muito pouco, mas você pode imaginar, há 14 anos, o pouco sabiam. Então, não só eu tinha que transformar cada reportagem minha em algo muito sexy para chamar a atenção, senão eu ia ter que ficar escrevendo sobre Tibete, urso panda o tempo inteiro. Então, eu precisava pegar pautas sérias da China e dar ali uma embalagem, uma graça para fazer as pessoas lerem. E, claro, tem que explicar muito bem sem jargão. Se você só entrevista sinólogos e você não traduz, né, o que os sinólogos dizem, você vai fazer textos aí incompreensíveis. No caso da arquitetura, é um drama ainda maior, porque você vê os debates de plano diretor e afins. Os arquitetos amam mostrar que conhecem aquelas milhares de siglas CEPAC, HIS, ZEIS, etc., que é um manual anti-luxúria para qualquer leitor. Depois da terceira, quarta sigla, a pessoa já muda de canal ou pula o texto. Ou mesmo jargão, né? A volumetria, o programa. A maior parte da população, existem 2 programas ou 3 programas que não tem nada a ver com arquitetura. Você tem que fazer esse serviço de tradução que eu diria que em outros campos do conhecimento são muito comuns. Assim, se o Drauzio Varela consegue explicar oncologia no Fantástico, eu acho meio inexplicável que arquitetos famosos, quando estão na TV, fiquem falando de CEPAC ou de coeficiente de aproveitamento. Não é possível. O Drauzio Varela tinha que dar um curso intensivo para os arquitetos famosos que têm a possibilidade de ir para a TV, mas que acabam falando aí em grego antigo para o grande público. Então você não amplia o público interessado, o que é uma pena. Você falou do coeficiente de aproveitamento, Raul, eu me lembrei de um vídeo recente que o Átila fez sobre varandas gourmet, e que esse vídeo ele explicou melhor do que muitos arquitetos a diferença de taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento. Melhor vídeo. Você vê no YouTube, o meu sonho é chegar àquele grau de clareza. Pois é, acabou que na sua resposta você já estendeu um pouquinho, que assim, quais dicas você daria aqui para nós aqui, meros arquitetos e urbanistas, para comunicar melhor? Você já deu essa dica aí de buscar palavras que sejam acessíveis e que possam explicar as mesmas questões. O que mais você visualiza assim que a gente possa fazer para furar essa bolha ou expandir essa bolha, né, como você disse lá no início? Uma vez que você engavetou o jargão e tem um vocabulário mais claro e mais preciso, eu acho que é você descobrir que existem muitas plateias,
Então que você tem que mostrar que a arquitetura vai muito além do prédio bonito ou da casa bonita. A gente tem que lembrar que mesmo para a elite brasileira, a arquitetura significa decoração, a arquitetura é a construção de casa e o urbanismo é o plano piloto de Brasília. Para se falar com o mercado financeiro, ou com o fundo imobiliário, ou com vereadores, ou com o governador ou com prefeitos, você tem que tentar identificar o que chama a atenção deles. Ou seja, urbanismo tem a ver com meio ambiente, tem a ver com qualidade de vida, logo tem a ver com voto. Voto, essa palavra mágica que acorda até os senadores mais veteranos e sonolentos que a gente tem. No caso econômico, a arquitetura é valor agregado. Então o arquiteto tem que demonstrar do prefeito ao mercado imobiliário que ele vai solucionar problemas e que ele vai fazer com que aquele imóvel que você está projetando ou aquele prédio público que você está projetando seja mais admirado ou mais valorizado que todos os vizinhos. E isso é algo que é nítido hoje em dia na Escandinávia, em Nova York, na China, em Hong Kong, etc. E no Brasil, a arquitetura é tratada como commodity. Aliás, você compra um imóvel no Brasil pelo valor do metro quadrado, como se todos os prédios fossem iguais. Os que tiveram arquiteto projetando e os que não. Ah, não, nesta rua o metro quadrado é 12 mil. Não interessa se o projeto, se a insolação, se a ventilação, se a planta de um prédio é muito superior à do outro. Então, que a gente não conheça esse valor agregado é algo, assim, para mim é um desafio número 1 dos arquitetos hoje. É convencer esse consumidor de arquitetura que saiba do valor da arquitetura. No livro, ou seja, para quem tem o meu livro, como está esgotado, quem não tem não vai achar mesmo, mas tem vários parágrafos que demonstram que essa geração heróica do livro, essa geração de arquitetos empreendedores, todos, sem exceção, souberam vender o seu peixe, o seu atum, o seu bacalhau, a peixaria inteira. Todos. Giorgino Levi, que era presidente do IAB, eu falo isso longamente no livro, o cara viajou a América do Sul inteira tentando promover a arquitetura brasileira. Projetou hospitais na Venezuela. Fez um curso para secretários de saúde do Brasil inteiro, para donos de hospitais, para falar arquitetura de hospitais. E conseguiu o apoio do Pedro Maria Bardi para o tal curso, sendo auditório do antigo MASP. Então você vê que eles queriam aumentar a clientela de arquitetura. Ou seja, o cara que só contrataria um engenheiro para projetar um hospital, ele estava falando, olha como a arquitetura vai melhorar a tua vida, a eficiência do teu médico, a eficiência da sua enfermagem, etc, etc. Então, vários casos que eu contei no livro, que era claro, eram arquitetos querendo ampliar os seus interlocutores. E engraçado que, assim, tem uma certa birra dos arquitetos também com os corretores de imóveis, né? Porque tem essa coisa dos corretores serem mais acessíveis e também ganharem dinheiro com aquilo que os arquitetos poderiam estar também investindo, sabe? Mas isso é uma lacuna que é muito estranha. Eu não sei se o Rafa tem isso, mas eu acho muito curioso, né? Como a gente ainda é um nicho que é uma bolinha, assim, muito pequena e a gente também tem uma vontade, né? De expandir o que a gente conversa aqui no podcast, né? De outras pessoas ouvirem, mas a gente sabe que, às vezes, o meio, mesmo que o podcast seja algo gratuito e tal, que a gente, de alguma forma, dá acessibilidade dessa maneira, né? Às vezes é difícil também, a gente fala no linguajar muito específico, ou a gente também não pega questões que são inerentes à vida de todos, assim, né? É um desafio, né? Que a gente tenta construir, assim, por essa bolha, toda vez que a gente tenta fazer esse podcast aqui, né? Eu imagino que seja um desafio para você também. Alguns exemplos recentes, você falou dos corretores, né? A Ideias Arvos, aqui em São Paulo, tem o seu próprio time de corretores, e eu diria que mais da metade deles são arquitetos formados, que viraram corretores das Arvos. Ou seja, gente que não só adora arquitetura, mas gente que estudou arquitetura e está lá vendendo os imóveis projetados pelo Isai, pelo Andrade Moretin, pelo Bernardes e companhia. Em Minas Gerais, né, a Gisele Borges e o Leon Missior, lá em Belo Horizonte, eles projetaram um prédio, foram os incorporadores, construíram e venderam.
Ou seja, eu até brinquei já com eles, né? O Hermano Siffredi e a Maria Bardelli, mineiros do século XXI. Eu lembro, aliás, eu também conto isso no livro, o Hermano treinava os corretores. Ele era tão control freak de alguma maneira que quando a Galeria do Rock foi lançada, ele treinou 100 corretores. Até a roupa do corretor. Imagina, 2 italianos profissionais, o Hermano e a Maria, treinando como os corretores tinham que se vestir. Então, havia essa vontade justamente de não deixar nenhum cabo solto aí nesse processo. Por último, estou lembrando o Ricardo Huskel, em Porto Alegre, com a Smart. Ele também é incorporador e arquiteto. E aí outras incorporadoras aí que estavam fazendo muito do convencional, ou estavam repetindo, né, fazendo aquilo que os corretores querem, que é sempre olhando pelo retrovisor. Essas incorporadoras mais convencionais foram atrás do Ricardo. Olha, projeta pra gente. Ou seja, ele tem a incorporadora dele, mas ao mesmo tempo ele projeta para outras incorporadoras. Então, há um público, obviamente ainda não majoritário, mas há um público querendo algo diferente. E também há alguns arquitetos aí se especializando, treinando em falar além da pequena bolha. Recentemente você criou um canal no YouTube e ele é dedicado à produção das reportagens falando dos problemas, dessas questões de São Paulo que você identifica. Primeiro, perguntar como é que surgiu essa ideia e como é que você escolhe os temas para fazer os vídeos, né? Apesar de a gente falar que não, vídeos para o YouTube, a gente pensa que poderia ser uma produção menor, mas você tem uma super produção e você fala de forma aprofundada e muito coerente sobre os assuntos que você escolhe. Fala um pouquinho dessa experiência. Muito obrigado. Olha, eu fiquei desempregado em março, na Editora Abril mudou aí de propriedade, de dono, né? Agora é do BTG. Eu fui demitido, aliás, eu e dezenas de colegas. O que eu tenho que falar é que eu tenho que agradecer para o BTG, acender uma velhinha para o André Esteves, porque o fato de eu ter saído da Abril despertou esse lado empreendedor. Então, sei lá, é como se o arquiteto que está anos e anos e anos num escritório fazendo aí uma linha de montagem e com a demissão diz, vou criar meu próprio escritório, ou vou virar incorporador, ou vou fazer meu negócio. É o momento que eu me encontro hoje. Então, em março, eu fui demitido. Eu tinha participado no passado de um filme, de um documentário que o João Farcas fez aqui em São Paulo, e ele já sabia aí da minha paixão por urbanismo, etc. Então, desta vez, fui eu que procurei ele. Eu falei, João, na pandemia, etc., vamos fazer algumas mini reportagens aí, porque eu quero criar o meu canal no YouTube. E começamos a fazer esses vídeos em abril, né? O canal estreou no final de maio. Felizmente ele parece super bem produzido, e não é não. Claro, o drone, eu brinco, o drone é uma maravilha, porque assim, é a coisa mais barata, e você consegue ter horas de cenas e de imagens, de gravações, com, sei lá, meia hora de drone. Então isso ajuda muito uma produção ainda baratinha. Agora, o meu objetivo com o canal, como você perguntou, é trazer esse assunto da cidade para a mídia, em que, de fato, milhões e milhões de brasileiros estão, aliás, a única mídia para milhões e milhões de brasileiros, que é o YouTube. Então, eu comecei com São Paulo, porque é o que eu estudo, o que eu gosto. Não sou um jornalista de escritório, de gabinete, então adoro ir para a rua e adoro entrevistar e pesquisar muito. E no futuro, se eu achar anunciantes e uma equipe maior e tiver uma infra um pouco melhor, o meu sonho é fazer um BH nas alturas, um Recife nas alturas, um Porto Alegre nas alturas, porque há muita coisa boa para ser revelada e há muito potencial inexplorado. Eu tive em João Pessoa em plena pandemia, naquela época que não tinha turista nenhum. Assim, você vai ao centro histórico de João Pessoa, é impressionante, né? De bonito e ao mesmo tempo de pouco utilizado. Então, quando você vê o crescimento da Praia da Boa Viagem, ou mesmo o crescimento de Fortaleza, você vê que a Barra da Tijuca está produzindo filhotes. Então, o canal do YouTube é mais uma maneira de eu querer aí levar esse assunto de urbanismo e arquitetura para um público maior e tentar aí convencer, né, conquistar corações para essa área.
com essa independência você de fato pode ir naquilo que mais te agrada, né? Que tem um pouco essa questão do caráter investigativo, mas ao mesmo tempo de revelar algumas coisas que estão por detrás aí das cidades. Aí você tá falando de todas elas, me lembrei agora de uma imagem que eu vi essa semana, que foi Balneário Camboriú, né? Fazendo a extensão da orla. Você viu, Raul? Eu vi sim. Mas sabe que, ao contrário de muita gente assim chocada e horrorizada, eles contrataram o escritório do Jaime Lerner, vão ampliar, né, vão fazer. Agora, a gente tem que lembrar que o Rio de Janeiro tem um aterro celebradíssimo e que foi basicamente criado para carro passar. Aliás, até hoje é um lugar para carro e inóspito para os pedestres. Aliás, até durante o dia é inóspito. E é celebradíssimo pelos arquitetos, pela beleza, etc. Mas é um lugar hostil. Tomara, então, que Balneário faça essa correção de rumo e que seja bem feito, bem sucedido. Acho que tanta gente avacalha Balneário Camboriú e acaba achando Dubai o máximo. E olha, Dubai é 1000 vezes pior que Balneário Camboriú. 1000. Até que a gente tem que lembrar, Balneário Camboriú é uma experiência democratizante de praia. Assim, vários amigos meus, arquitetos, que amam tirar sarro de Balneário Camboriú, têm casas na praia enormes para poucos. E estão em praias que servem a muito poucos paulistanos. Balneário Camboriú, pelo menos, abriga ali, sei lá, milhares de apartamentos num trecho minúsculo do nosso litoral. Então, é fácil avacalhar com balneário, mas a gente tem experiências aqui bastante mais elitistas no litoral norte de São Paulo. Com certeza. E essa sua fala, acho que ressalta também um pouco essa sua vontade, na medida em que você vai construindo um conteúdo, interligando essas experiências, né? Fica até interessante fazer esses contrapontos a um senso comum, né? Como você diz, os arquitetos olharem para a questão de Balneário Camboriú dessa maneira pejorativa, mas, né, passando agora por um processo de renovação, que, por exemplo, você citou o aterro, né? Que talvez o trabalho de Burle Marx e toda a associação ao período modernista amenize um pouco o drama que é também você criar, né, autopistas, né? É muito interessante imaginar que no futuro a gente vai ter aí no seu canal uma série de cidades aí nas alturas para poder fazer essa comparação e isso, de fato, servir como instrumento de reflexão, né? Eu acho que isso é... Mas viu, Balneário? Balneário, me convide. Balneário nas alturas. Balneário já tá, né? Eles já estão nas alturas. Já estão. Balneário no 16º andar, então, né? Fica no meio do caminho. Você já deu vários toques pra gente aqui do campo da arquitetura, os nossos ouvintes que são majoritariamente arquitetos urbanistas, mas você considera de fato que os arquitetos hoje estão sendo preparados nas faculdades para enfrentar esses desafios dessa cidade complexa, dessa cidade de difícil gerência, que é uma cidade naturalmente fragmentada nas suas decisões? Como é que você vê um pouquinho, aí também que você percorre um pouco as instituições de ensino, como é que você vê isso no Brasil? Você acha que a gente está encontrando um caminho? Tem algumas escolas que você se identifica, acha que está no caminho certo? Como é que é a sua percepção aí sobre a formação de novos arquitetos e arquitetas aí para o Brasil? Respondendo o início da tua pergunta, não. Eu acho que as faculdades não estão preparando por N razões, mas eu acho que nós ainda temos uma faculdade. Eu faço um paralelo, né? Eu lembro quando eu fiz jornalismo, né? Eu não estudei arquitetura, vamos deixar isso claro. Quando eu estudei jornalismo, eu lembro que os professores de jornalismo, muito antes aí do boom da internet, etc., né? Eu estudei nos anos 90. Eu lembro que eles passavam um tal pessimismo, para não dizer um desânimo, com a imprensa, com a mídia, que era contagiante. Assim, na minha turma, eu sou um dos poucos que ainda sou jornalista. Mas eu diria que a maioria que se formou nunca trabalhou numa redação. E eu acho que, infelizmente, eu também vejo isso. Eu tenho dado palestras. Claro, antes da pandemia, eu estava dando palestras em faculdades de arquitetura pelo Brasil inteiro, até quando eu estava ainda divulgando o livro, lançando São Paulo nas Alturas. E eu acho que há muito pessimismo nas faculdades. Essa ideia, olha, nada é possível, você não vai conseguir nada, etc. Eu acho que há certo desprezo
pelo projeto e pelo desenho. Isso é mais recente, mas eu acho isso também muito nocivo. Ou seja, você forma o arquiteto ativista, o arquiteto apenas teórico, ou o arquiteto que vai fazer fanzine, ou que quer trabalhar em governo, mas você cria poucos arquitetos que dizem: esse é o sistema, eu vou correr atrás e vou tentar fazer a diferença, e vou ser melhor que os que estão aí. Há outro problema da universidade brasileira, não é só falta de arquitetura. Nós somos uma universidade monoglota. Isso se aplica a todas, inclusive as grandes públicas aqui de São Paulo. Então, nossa ligação com a Ásia, a nossa ligação com os nossos vizinhos, a nossa ligação com as grandes metrópoles que estão se transformando, ou que acabaram de se transformar, é quase nula. Eu lembro quando eu morei em Pequim, uma coisa que me chamava a atenção era ver a quantidade de arquitetos americanos, alemães, italianos, muito jovens, morando lá, trabalhando lá. Eles tinham um vizinho que era um arquiteto português e não tinha arquiteto brasileiro. Aliás, hoje mesmo, né, você vê, há muitos chilenos construindo na China, não brasileiros. Então, de alguma maneira, ou a gente se contenta com um mercado cheio de defeitos como o Brasil, ou a gente tem que conquistar o mundo, né? O exemplo do Rino Leve que eu dei há pouco. Eu acho que a faculdade não está abrindo esse horizonte. Eu gravei um podcast recente com a Luanite e ela falava da grande surpresa dela quando participou lá da Trienal de Shenzhen e da liberdade, né? Ela trabalhou lá tanto com os estudantes quanto com os jovens arquitetos chineses. Ela falou: uau, eles estão assim, né, descobrindo o mundo, fazendo o mundo. Ela comenta, né, olha, se eu fosse estudante hoje, eu estaria já com a minha malinha, não agora em plena pandemia, mas esperar que a China seja reaberta para passar algum tempo lá. Seria muito bom. Antes de terminar, antes da gente encerrar aqui e despedir, a gente sempre faz uma rodada de dicas aqui de quem participou do episódio. A coisa mais difícil. Eu sei porque eu escuto, eu sofro. Eu não conseguiria ter uma dica, eu sofro. Quando eu fico se perguntando. O problema é que eu já tenho 10 dicas. Eu preciso reduzir. Olha, você pode me emprestar as duas que eu também estou satisfeito. Olha, eu sugiro enfaticamente, então, que vocês sigam o meu canal no YouTube, chamado São Paulo nas Alturas, tanto esses mini-docs, essas reportagens, quanto os podcasts, mas, na verdade, o que eu tinha pensado aqui de dica é, seguir no YouTube um canal chamado Paraísos em Ásia, em espanhol, então Paraísos em Ásia, que é de um jovem executivo espanhol que mora em Shanghai e que grava as suas viagens pela China, então tanto de cidades grandes, quanto da China profunda, da China rural, das cidades tibetanas ou muçulmanas. Ele já tem, eu acho que 1 ano e meio a 2 anos esse canal, então há muitos vídeos muito interessantes, ele não tem nem a empáfia do jornalista americano aí diante do rival da nova Guerra Fria, mas também não está lá para abraçar panda ou para achar o comunismo a melhor coisa do mundo. Então é muito equilibrado, ele mora lá, então imagino que tenha ali uma certa autocensura, mas ainda assim são vídeos muito bem feitos e que, claro, me deram muita vontade de voltar à China. Então eu acho que é um programão e, claro, que seja a porta de entrada para vocês assistirem mais e mais coisas sobre essas cidades chinesas que são pouco cobertas pela nossa mídia, né? Chongqing, Chengdu, Dongguan, Harbin, Tianjin, que são cidades que estão fazendo coisas incríveis, Dalian, e são cidades enormes e ainda pouco conhecidas aqui no Brasil. Então seria aí essa janelinha para o Extremo Oriente que é o que eu gostaria de sugerir. Rafa, tá com a sua dica aí? Minha dica bem singela é um livro de uma coleção que a Romano Guerra lançou de um pensamento da América Latina, que é uma compilação de textos do Carlos Teixeira. Foram textos que ele escreveu para o Vitruvius ao longo de 2005, se não me engano, a 2017. E são textos curtos e pequenos. O livro chama Ode ao Vazio. E que ele faz uma reflexão sobre espaços ordinários da cidade, discute a questão da distinção espacial, boas fotografias também. Um livro de bolso, pequenininho, mas super bacana, super legal, da Romano Guerra, Ode ao Vazio.
Adilson, eu posso dar outras 2 dicas enquanto isso? Fica à vontade para dar mais dicas, Raul. Tem 2 filmes meio antiguinhos, documentários, que eu adoraria sugerir para quem aí conhece todos os paranauês na internet, devem estar baixáveis ou no streaming em algum lugar, que são o The Competition, ou seja, o concurso, que é um filme justamente sobre um concurso de arquitetura em Andorra e que reúne aí Jean Nouvel, Zaha, Norman Foster, Frank Gehry e companhia. E é um filme muito voyeurístico, porque ele é dirigido por um arquiteto, ou seja, cineasta e arquiteto, mas que demonstra como esses grandes astros da arquitetura competem entre si e como é esse concurso. Então, The Competition é um filme muito interessante. E o outro, que é mais romântico, e já que falamos tanto aí de pessimismo e desânimo, que é o My Architect, Meu Arquiteto, que foi dirigido pelo filho aí do Louis Kahn, o Nathaniel Kahn, que é um filme muito emocionante e que acompanha aí a busca desse filho para conhecer a obra e a figura do pai, que ele mal conheceu, que o pai morreu quando ele era pequeno. Então é uma viagem aí emotiva, filial, pelas obras do Louis Kahn. Muito bom, eu já assisti o My Architect. Inclusive eu tava pesquisando outro dia a legenda pra ver ele com mais calma, mas é um filme excelente. Minha dica vai ser um canal no YouTube, um pouquinho fora aí da arquitetura, do Corredor 5. Na verdade eu vejo os vídeos do Clemente Magalhães. Clemente Magalhães é um músico, ele também é produtor musical, e no canal dele, além dele fazer um podcast, ele conta umas histórias, umas cabeludas até, sobre alguns artistas, assim, de como ele foi produzir tal artista ou tal disco, e como eu gosto muito de música, eu comecei a viciar, ver um monte de vídeos dele, e fica como dica aí pra sair um pouco dessa coisa só da arquitetura, o canal Corredor 5 do Clemente Magalhães. Bom, pessoal, queria agradecer aqui ao Raul. Raul, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela conversa ótima que você teve aqui com a gente, para desmistificar também um pouco esse mundo que a gente vive, essa bolha, para furar um pouquinho ela ou aumentar ela um pouco mais. Obrigado. Prazer enorme e pedido, sugestão a todos os arquitetos que nos ouvem. Quando um jornalista, especialmente jovem e que não entenda muito do assunto, ligar para vocês, tentem fazer esse exercício. Vou falar sem jargão, sem sigla, e vou convencer ou conquistar esse jovem repórter a ter mais vontade de escrever sobre urbanismo e arquitetura. Às vezes essa primeira impressão que você vai fazer vai conquistar aliados dentro da mídia. Muito bom. Rafa, mais um. Muito bom, Raul. Obrigado pela sua participação, assim, a sua contribuição para deixar as coisas mais translúcidas. É muito interessante. Gente, rapidinho, desculpe aqui que vazou o som. Meu filho tá... Aqui no Miguel, tô empolgado. Miguel, olha só, você ganhou o Miguel. Sabia que era o Miguel. Sabia que era o Miguel. Ele despertou, ele começou a ouvir minha voz gravando e despertou, gente. Mas, Raul, muito obrigado pela sua presença e por deixar o seu olhar estrangeiro, deixar a nossa percepção mais clara das coisas, assim, parabéns pelo seu trabalho, a gente admira muito aí tudo que você já fez pelo nosso campo. Obrigado pela participação. Muitíssimo obrito. E se fosse vídeo em vez de podcast, a gente já estaria vendo o Miguel aí invadindo o seu estúdio. Verdade. Muito bom. Muito bom. E a gente volta na semana que vem com mais episódios para vocês e até mais.